Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad afirmou numa sabatina recente, em um evento aí, que o plano de trabalho dele para o Ministério da Fazenda está sendo executado de forma precisa, exatamente do jeito que seria, né? Sem sobressaltos, sem nada do tipo, sem nenhum tipo de vamos colocar aí oposição dentro do próprio PT que tem, né? Sem ele ser desmentido, desautorizado pelo chefe dele, coisa que tem acontecido, e sem todos os solavancos econômicos que nós estamos vendo, né? O senhor Haddad é um grande de um brincalhão, e ele aproveitou ainda essa situação para... O cara entrou no duplo pensar de 1984 mesmo. É impressionante. Aproveitou essa sabatina para falar ainda que a má avaliação da economia brasileira, que todo mundo está fazendo, é culpa da desinformação. Esse pessoal fica mentindo nas redes sociais e não conseguem ver todas as belezas do governo Lula. É impressionante. Inventou um monte de mentiras sobre o Bolsonaro. O cara embarcou no personagem, de fato, né? Vamos então conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o senhor Fernando Haddad participou aqui do 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, a ABRAD aqui, né, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo aí, né? Então, ele falou basicamente o ponto central da questão ali, ele foi perguntado ali e tudo mais, né? Da situação a respeito aí do plano de trabalho dele, afirmou que está sendo executado do jeitinho que ele falou lá em dezembro de 2022, que foi quando ele deu uma entrevista para Miriam Leitão, lá para o site O Globo, dando aí indícios de qual seria o tal programa de governo, aí, o plano do Ministério da Fazenda de forma geral aí, né? Então, ele falou, aqui tem a versão resumida do que ele falou no próprio site O Globo, e na Agência Brasil a gente encontra com mais detalhes todos os pontos que foram falados ali, os pontos de destaque, é claro, aí. Essa sabatina aconteceu ontem, dia 12, estou gravando isso aqui na noite do dia 13, do sábado, né? E ele falou a respeito da desinformação. Portanto, aí, né, que na verdade o problema é aqui, ó, avassalador, um negócio avassalador de desinformação, né? E ele falou que isso aí não é culpa dos meios de comunicação. Claro que não é culpa dos meios de comunicação. O Globo, G1, o próprio Estadão, às vezes, a Folha de São Paulo, esse pessoal passando um pano feroz para o governo Lula. E aí você tem toda aquela mídia esquerdista, os pasquins de esquerda, Revista Fórum, Brasil 247. Pessoal, eu procuro notícias para falar aqui e eu tenho que ler esses sites com um saco de vômito do lado, porque é absurdo o que eles colocam. Então é claro que o governo Lula não está preocupado com a grande mídia, obviamente, né, alguns meios de comunicação aí, né, obviamente isso aí não é o ponto de preocupação dele. Quando só tinha isso, lá nos primeiros governos Lula, o PT nadava de braçada, essa é a verdade. Toda a narrativa estava ali na mão deles, na mão dos patrocínios que eles davam para as grandes emissoras de TV, para os jornais e tudo mais. Isso acabou, isso é passado, isso não existe. Eu vou gravar outro vídeo aqui falando sobre a Globo News perdendo quase 40% da audiência. Isso é algo notável, algo visível. Então, para o Haddad, o problema aqui, né, é das redes sociais, né? Porque aí eles falam que o desemprego está aumentando, mas o desemprego é o mais baixo da série histórica. Eu já fiz milhares de vídeos aqui. Isso é uma hipérbole, é claro, né? Mas falando sobre isso, né, que a realidade, primeiro ponto, se você vê a realidade e os números não batem com a realidade que você vê, não é a realidade que está errada, são os números que estão errados. Então, qual que é o problema aqui dos índices de desemprego? Tem um pulo do gato nessa história que se chama desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego. E um tempo atrás, alguns meses, eu fiz aqui uma análise dos números do desemprego que haviam saído naquela ocasião ali, e os números claramente demonstravam que o desemprego caiu por conta do número de desalentados, pessoas que desistiram de procurar emprego, pessoas que não estão trabalhando. Então,
Esse número aqui, obviamente, é passível de questionamento e deve ser questionado. Por isso que as redes sociais fazem isso, eu faço e tantos outros aí, né? A renda está caindo, o pessoal da internet fala, mas há 28 anos não tínhamos um incremento como o que tivemos em 2023. O problema não é esse, o problema é que não adianta a renda nominal aumentar se tudo aumenta junto, e nós estamos com esse problema de preços, causando um incômodo muito grande na economia. Tem a mágica do IBGE para fazer o IPCA ficar controladinho e tudo mais, mas isso não muda o supermercado, isso não muda o posto de gasolina, não muda a farmácia. As pessoas percebem que o salário não dá conta mais de fazer o que antes era possível fazer, ainda que com um salário menor, né? Então, ele falou aqui que, na verdade, a direita aqui, né, a oposição ao governo, atua para minar a credibilidade das instituições, dos dados oficiais do Estado brasileiro. Meu amigo, Fernando Haddad, é uma obrigação moral, é um imperativo moral você questionar as instituições, os dados oficiais e o Estado. Isso tem que ser feito, isso é necessário, isso é fundamental. Eu não seria um homem se eu não fizesse isso aqui, eu seria um rato se eu aceitasse de mão beijada tudo que o Estado me propõe. Cada vez que a gente vê um número oficial, primeira coisa que a gente tem que fazer é questionar isso com todas as forças, né? Mas para ele, isso aqui é uma prática protofascista, né? Olha que coisa ridícula, patética, de forma geral aí, né? E aí ele coloca que isso aqui a desinformação é um desafio que tem que ser enfrentado, né? E que na verdade aí a economia tá melhor, mas o pessoal não sabe reconhecer isso aí e tudo mais. Enfim, né? Entrou no tema aqui da reforma tributária, falando que, na verdade, tem o problema das exceções, que vai aumentar a alíquota geral, e eu falei disso aqui no canal, inclusive, né, que como o governo iniciou essa reforma sem qualquer compromisso de cortar gastos, ele obrigatoriamente vai ter que ter uma receita X no final das contas. E, para isso, com as exceções, com as isenções, com as reduções que estão acontecendo, o governo vai ter que aumentar a alíquota geral para os produtos para alcançar este número mágico aí dele. Uma reforma mal feita desde o início, diga-se de passagem. Aliás, no Senado, o pessoal já está revendo aquela alíquota base e tem ali uma estimativa que veio do Ministério da Fazenda de até 26,5% de alíquota básica, né, de IVA, e o pessoal já está questionando, falando que, na verdade, isso deve estar aí na faixa de 0,6 pontos percentuais acima disso. Vai ultrapassar os 27%, portanto. Então, é uma coisa completamente bizarra. Aliás, né, lembre-se, esse é o percentual do IVA. Ainda tem imposto de renda, ainda tem CSLL e qualquer outra coisa escondida aí que eu não vou me lembrar de cabeça. Tem contribuição previdenciária em cima da folha. Enfim, isso aqui é a ponta do iceberg de maneira geral aí, né? Mas ele falou desse tema aí e tudo mais, vai para o Senado, etc. Chamou a atenção ele falar do equilíbrio fiscal, porque eu já disse isso aqui em outras oportunidades, ele parece um ET dentro do governo, ele e a Simone Tebet, porque ninguém no governo Lula fala desse tema aqui, mas ele falou basicamente o seguinte, né, que a expansão fiscal nesse momento não é boa para o Brasil. Ele falou, nunca é boa, né? Ele falou que neste momento não é bom, então ele está, pelo menos em parte, certo, né? Ele falou que, na verdade, se houver aí uma contenção de 10 anos nos gastos, né, tem espaço para que haja corte de juros. E, na verdade, é essa mesmo. Né? Eu defendo esse ponto aqui no canal, inclusive. Quem está promovendo os juros altos é o próprio governo Lula, por conta justamente do problema fiscal, dessa situação, desse caos fiscal, que vai se repercutir em inflação lá na frente. Os juros precisam conter o avanço da base monetária, que é justamente essa expansão fiscal aí e tudo mais. Só que, obviamente, se ele fez questão de falar isso que é real, que é concreto, que é um dado de fato aí, e que vai contra o interesse do próprio chefe dele, ele tem que bater no Bolsonaro em contrapartida a isso, né? Falou aqui que o país ainda tem muita conta a pagar por conta do governo anterior, né? E ele falou que, na verdade, né, do ponto de vista fiscal, o Brasil viveu 2 pandemias. A primeira na época ali da Covid mesmo, e depois na eleição, porque teve calote aí. Olha só, né? Teve calote, né? Não sei que calote que é esse, por que ele não denunciou o Bolsonaro, então, aí, né? É uma questão que eu já expliquei aqui, inclusive,
o Bolsonaro fez cortes de impostos, reduziu tributos de forma geral e ainda teve superávit, porque você consegue fazer isso com o dever de casa. Privatiza estatal, reduz o tamanho do Estado, quantidade de funcionários e tudo mais. O que o governo Lula e o Haddad estão reclamando é que, com o cenário que o Bolsonaro deixou, o cenário tributário, eles não conseguiram manter 40 ministérios. Esse monte de programas desenvolvimentistas, Bolsa Família estourando, o PAC, esse monte de coisas, emprestar dinheiro para fora, não dá para fazer isso, obviamente, com corte de gastos. Você tem que reduzir a máquina estatal. Então, o que o governo Lula teria que ter feito é manter a política anterior, continuar cortando impostos, cortando gastos para suportar isso aí. Obviamente, ele não iria fazer, né? Já era esperado, inclusive, esse tipo de atitude aí. Então, é curioso, é irônico ver é o Randolph Rodrigues, esse aparecendo aqui, né? Parece. É curioso ver o Haddad falando que o plano está sendo executado do jeito que ele pensou, como se ele não tivesse 1 milhão de oposições dentro do partido, dentro do governo do Lula, como se ele não tivesse sofrido várias derrotas aí. Não tá tudo como planejado e principalmente eu acredito, ou quero acreditar, que os resultados obtidos também não são aqueles que ele esperava, porque não é possível que o Haddad está deliberadamente destruindo o Brasil, né? Mas o que você achou dessa história, dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.